Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre o problema das p-medianas, que é um problema de pesquisa operacional que tem muita aplicação na área de projeto de cadeias de distribuição, mais especificamente na localização de instalações. Então vamos lá. Bom, para a gente entender a modelagem do problema, eu preparei aqui um pequeno exemplo e nesse exemplo eu quero que vocês imaginem o seguinte. Vamos supor que eu tenha 5 locais onde eu posso abrir fábricas. Então eu posso abrir fábricas aqui. E eu também tenho 10 centros consumidores que precisam ser atendidos. Aí a pergunta é a seguinte: se desses 5 locais eu tivesse que escolher 2 para abrir fábricas, quais 2 deles eu escolheria? E além disso, depois que eu escolher esses 2, como que vai ficar a designação de clientes a essas 2 fábricas? Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de solução desse problema. Então percebam aqui que eu abri fábricas nos locais 2 e 4 e essas ligações mostram como que ficaram as designações de clientes às fábricas. Então nessa solução, além de eu ter decidido onde vão ser abertas fábricas, eu também decidi quais fábricas vão atender quais clientes. Até vou voltar aqui para mostrar de novo. Então, inicialmente, a gente tinha 5 possíveis locais para receber as fábricas, e aí eu queria abrir só 2. E quando a gente resolve o problema para abrir exatamente 2, aí a gente está resolvendo esse problema para P igual a 2. Por isso que esse problema se chama p-medianas, porque P é um valor que eu informo. Por exemplo, eu quero resolver isso daqui para 2 fábricas, para uma fábrica, para 3 fábricas. Então, a gente informa esse valor P e obtém uma solução. Então, dos 5 locais que poderiam receber fábricas, como eu estou resolvendo para P igual a 2, então vai sair uma solução como essa, só com 2 instalações abertas. Bom, agora a gente vai começar a modelagem do problema. E aqui eu coloquei uma tabela que mostra os principais parâmetros aqui do problema. Então, a gente tem aqui as fábricas e os centros consumidores. Tá bem parecido com o do slide anterior, só que esses custos não são exatamente os custos do que tinha no slide anterior. Então a gente tem 5 fábricas, 10 centros consumidores e aqui nós temos os custos para cada fábrica atender toda a demanda do centro consumidor. Então, por exemplo, quando eu falo que esse valor 822 seria o custo para a fábrica 2 atender toda a demanda do centro consumidor 3. Então aqui a gente tem um custo para atendimento total da demanda, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, as variáveis de decisão são binárias. Então ele atende tudo ou não atende nada. Tá? Bom, para modelar o problema eu sempre começo pelos índices e aqui nós temos os seguintes índices. A gente tem o índice I, que eu vou usar para representar os locais que podem receber instalações. Tá? Então, I vai de 1 até M. Eu usei isso como F1, F2, F3, F4 e F5, porque aqui é como se fossem os locais que podem receber as fábricas. Então, se a fábrica tivesse aqui, quanto que seria o custo para atender a demanda de todos os clientes? E o J vai representar esse eixo aqui, o eixo dos clientes, que vai de 1 até N. Tá? O nome genérico dos clientes seriam centros consumidores. Bom, parâmetros. Os parâmetros são essa matriz C e J, né, que a gente já mencionou, que seria o custo para atender o ponto J a partir da instalação I. Então, se for para eu atender esse consumidor J, o 5, a partir da fábrica 4, o custo é esse aqui para atender toda a demanda dele. E um outro parâmetro é o valor P. O valor P é um parâmetro porque eu informo antes, então não é um valor que eu quero descobrir, é um valor que eu informo de antemão. Então P é um parâmetro, quantas instalações eu quero abrir. Aí a gente tem 2 conjuntos de variáveis de decisão. Então a gente tem o X e J, que é uma variável binária que indica se a instalação I vai atender o centro consumidor J. E nós temos também a variável de decisão YI, que indica se a instalação foi aberta no local I ou não. Então aqui nós temos um exemplo de como ficariam essas variáveis de decisão. As variáveis x e j
representadas por uma matriz, porque para todas as combinações de I e J eu tenho uma variável x. E no caso do yi, como só é um índice aqui, então eu represento dessa forma. Para cada fábrica, eu tenho uma variável y. Bom, aqui nós temos o modelo de programação linear inteira completo. Tá? Nos próximos slides eu vou detalhar cada uma dessas linhas aqui. Mas só passando rapidamente, tem várias expressões que a gente já viu em outros modelos, então provavelmente vocês já estão até entendendo. Né? Por exemplo, a função objetivo é a minimização do custo total. É fácil entender que se eu multiplicar todos os c e j pelos x e j, eu vou ter o custo total da solução. Esse conjunto de restrições aqui garante que todos os clientes vão ser atendidos. Então, para cada cliente, né, para cada j, eu somo todos os x e j que chegam lá naquele cliente, tem que dar 1. Esse conjunto de restrições aqui, eu nem vou falar nada agora sobre ele, porque eu tenho 2 slides para explicar esse conjunto de restrições. Mas essas restrições aqui são muito importantes porque elas garantem que eu só vou atribuir clientes a fábricas que foram abertas. Porque senão o solver vai fazer o seguinte, ele vai abrir um conjunto de fábricas, mas na hora de designar os clientes às fábricas, ele vai designar fábricas que foram fechadas, porque daí ele vai designar sempre para a fábrica mais próxima. Então, para evitar isso, a gente tem que usar estas restrições. Bom, aqui nós temos uma restrição bem simples, que é uma restrição que garante que eu vou abrir exatamente P instalações. Então, eu somo todos os YIs e falo que tem que ser igual a P. Aí eu garanto que P instalações foram abertas. E por fim, nós temos as restrições de domínio, que todas as variáveis são binárias. Começando pela função objetivo, a gente vê que essa função objetivo aqui é igual ao do problema de transporte. Então ela é bem fácil de entender, a gente já viu essa expressão em outros vídeos. Então o que está acontecendo aqui? Para todo IJ, eu pego o CIJ vezes o XIJ, multiplico e somo. Então aqui eu coloquei aqui embaixo um exemplo de solução usando P igual a 2, ou seja, abrindo exatamente 2 instalações. Então aqui a gente tem as instalações que foram abertas, a gente tem as designações de clientes às instalações, e aí o custo total da solução é só a gente pegar esses zeros e uns, por exemplo, esse vezes esse, mais esse vezes esse, a gente faz todas essas multiplicações e somas, no final a gente vai ter o custo total da solução, que nesse exemplo aqui é 5.150. Não é a solução ótima, só é uma das soluções factíveis. Agora, vamos começar a falar sobre as restrições. Primeiro, vamos pegar essa restrição aqui, que é bem simples, que é a restrição que garante que todos os centros consumidores vão ser atendidos. Então, mais uma vez, para cada centro consumidor, lembrando que J é o índice que a gente associou aos centros consumidores, o que eu vou fazer para cada um deles? Eu pego todos os x e j desse centro consumidor, somo, tem que dar igual a 1. É fácil de enxergar isso aqui embaixo, né? Então eu fiz aqui um exemplo. Por exemplo, vamos pegar o centro consumidor 3. Quais são as variáveis do centro consumidor 3? Então é x1, 3, o x2, 3, o x3, 3, o 4, 3 e o 5, 3. Se eu somar tudo isso daqui, tem que dar 1, porque daí eu garanto que ele foi atendido por exatamente uma fábrica. Se eu expandir essa expressão, vocês vão ver exatamente isso. Para o centro consumidor 1, vai ser x11, x21, 31 até o M1. Tudo terminando com 1, porque é referente ao centro consumidor 1. Somando isso, tem que dar 1. Aí para j igual a 2, vai ser 1, 2, 2, 2, 3, 2, tudo que termina com 2. Daí vai ser igual a 1 também. E aí a gente garante que todos os centros consumidores são atendidos. Eu vou aproveitar esse slide também já para mostrar essa restrição, que é uma restrição bem simples, é só para garantir que aqui eu abri exatamente P fábricas. Então é só eu somar todos os YIs que eu tenho a restrição. Daí eu falo assim, olha, soma tudo isso daqui, e eu falo para o solver que tem que ser igual a P, que nesse nosso exemplo é 2, tá? Bom, agora continuando com as restrições, vamos para uma restrição mais difícil, que é aquela restrição que garante que eu só vou alocar clientes a instalações que foram abertas.
E essa restrição faz isso. X e j menos y menor ou igual a zero. Então ela parece ser bem simples, mas não é tanto, porque se a gente olhar aqui do lado direito, a gente vê uma coisa um pouco diferente. Porque essa restrição ela acontece para todo i e todo j. Quer dizer que para cada combinação de i e j, eu tenho uma restrição dessa daqui. No exemplo que a gente está vendo aqui nesse vídeo, a gente tem 5 fábricas e 10 clientes. Então quer dizer que eu tenho 50 vezes essa restrição. Eu tenho 50 restrições. Então isso acaba deixando esse problema um pouco mais difícil para o solver resolver. Vamos entender como que essa expressão garante que só fábricas abertas vão receber clientes. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos assumir que a fábrica 3 foi aberta. Então é a mesma coisa que a gente dizer que o y3 é igual a 1. Aí a gente tem duas situações. Vamos supor que a fábrica 3 atende o cliente 1. x31 seria igual a 1, portanto. Né? Isso daqui é uma situação válida, porque a fábrica 3 foi aberta, a fábrica 3 atende o cliente 1, é uma situação totalmente válida. Se a gente jogar isso aqui na restrição, x31 menos y3 vai ficar 1 menos 1 menor ou igual a 0. 1 menos 1 aqui dá 0, menor ou igual a 0, então é uma verdade, é válido. Tá? Agora vamos supor que a fábrica 3 não atende o cliente 1. Então, nesse caso, x31 seria 0. Será que isso é válido? Vamos pensar na prática. A fábrica 3 foi aberta, mas ela não atende o cliente 1. Totalmente válido. Como que a restrição garante isso? Se eu pegar o x31 menos o y3, vai dar 0 menos 1, que isso aqui dá menos 1, que é menor ou igual a 0. Então, é válido. Então, até aqui a gente está com os casos em que a fábrica 3 foi aberta. Mas e se a fábrica 3 não for aberta? Então, o y3 seria 0. E aí vamos supor que mesmo a fábrica 3 não sendo aberta, a gente fale para ela atender o cliente 1. x31 seria 1 nesse caso. Se a gente for pensar na prática, é uma situação que não é válida. Vamos ver como que a restrição pegaria isso. Nesse caso, x31 menos y3 seria 1 menos 0. O 1, que seria essa designação, menos o 0, que a fábrica não foi aberta. 1 menos 0 dá 1. 1 não é menor ou igual a 0, então é inválido. Isso significa que essas restrições garantem que o solver não vai propor a designação de um cliente quando a fábrica não foi aberta. Só para a gente finalizar, vamos supor que a fábrica 3 não foi aberta, tá? Então seria o y3 igual a 0, e a fábrica 3 não atende o cliente 1, que daí o x31 seria igual a 0. Nesse caso, vai dar 0 menos 0, que é 0, menor ou igual a 0, então é uma verdade, é válido. Então, esse conjunto de restrições, ele sempre vai excluir soluções em que uma fábrica não foi aberta, porém tem designações para aquela fábrica. Para ficar bem mais fácil de entender essa restrição, eu preparei mais esse exemplo visual aqui, só para vocês entenderem como que a gente interpreta isso daqui. Então, quando eu falo que existe uma restrição para cada combinação de i e j, o jeito mais fácil da gente imaginar isso é como se eu tivesse uma matriz de restrições. Então, para cada combinação de i e j, eu vou ter uma restrição aqui. Então, eu preparei um exemplo menor aqui, só com 3 fábricas e 5 clientes, só para a gente conseguir enxergar como é que funciona isso. Por exemplo, aqui nessa restrição, seria o x1 menos o y1. Então, o x1 está aqui e o y1 está aqui. Então, 0 menos 0 é menor ou igual a 0, então é válido. Aí aqui nós temos o x12, que seria esse, menos o y1, que seria esse daqui. Também é válido. Então, 0 menos 0. Agora, aqui, percebam que eu não abri a fábrica, só que eu fiz uma designação aqui, pintei de vermelho para mostrar que é um erro, né? Então, olha só como é que pegaria. O x13 menos o y1 menor ou igual a 0. Então, ó, o x13 menos o y1. Então, 1 menos 0 daria 1, que não é menor ou igual a 0, então é falso. Isso seria pego pela restrição. E o mesmo acontece para todas as combinações. Então, quando a gente tem uma restrição desse tipo, é mais ou menos assim. Para cada valor que o solver coloca aqui,
a gente tem uma restrição que verifica se aquela designação é válida ou não. Tá? Então, para uma solução ser válida, ela tem que atender todas essas restrições para garantir que somente fábricas abertas receberam clientes. Bom, pessoal, esse modelo é um pouco mais avançado, tá? Mas eu tentei ser bem detalhista aqui na explicação. Espero que tenha sido suficiente, que vocês tenham entendido. Aliás, no próximo vídeo eu vou resolver exatamente o exemplo que a gente apresentou aqui durante essa aula. Até mais!